Pessoal, boa tarde. Eu sou Adailton Melo, estou presidente do SINTAP, Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Agricultura e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco. A gente assumiu a direção do nosso sindicato no último dia 5 de maio. De lá para cá a gente vem tocando essa luta. Mas eu acho assim, antes de a gente falar um pouquinho do nosso Estado, acho que a gente teria que pontuar algumas coisas aqui, o que a gente vem sofrendo, o que cada entidade vem sofrendo, o que cada sindicato vem sofrendo, a partir desses ataques que está acontecendo no âmbito nacional. A gente passou aí por uma reforma trabalhista que veio única e exclusivamente para tirar direito do trabalhador, que a gente tem uma obrigação, uma responsabilidade muito grande de deixar a nossa base bastante formada do que está acontecendo. A gente passou por aí, por essa terceirização que pode atingir diretamente o nosso segmento, o segmento de extensão, que a gente tem que estar muito preocupado com isso, para que essa terceirização irrestrita e sem limite não atinja o nosso trabalho de extensão rural, que pelo relato dos companheiros aqui, já está muito defasado, numa situação muito preocupante na maioria dos estados. Mas lá, antes de entrar no IPA propriamente dito, que é o nosso órgão que faz a extensão rural, a gente também atende os órgãos, como eu falei, da agricultura e do meio ambiente. Inclusive, órgãos da direta, que é a CPRH e a PAC, que a gente está em plena campanha salarial. Hoje, lá na PAC, na CPRH, a gente tem mais de 100 dias de pauta de reivindicação protocolada, junto ao governo do Estado, junto à Secretaria de Meio Ambiente, junto às diretorias dos órgãos, e até agora o governo não chamou o sindicato para negociar. 100 dias. 100 dias. A CPRH, que é a Agência Estadual do Meio Ambiente, ela determinou, a categoria decidiu que esse mês de agosto ia ser um mês de lutas. A gente tirou um movimento lá chamado Quintas de Agosto, que todas as quintas-feiras a gente vem fazendo um movimento, paralisação, fizemos uma paralisação nas outras quintas, na frente da SAD, na frente do órgão. Hoje os companheiros estão paralisados na frente da CPRH, em assembleia também, para tentar forçar o governo e pressionar o governo a negociar. Os companheiros da APAC ontem também fizeram uma assembleia e uma paralisação ontem. E assim, isso mostra claramente a forma que o governo vem tratando o servidor. Porque uma coisa é você dizer, não pode, não dá aqui, a gente não avança, nesse ponto da pauta a gente não vai conseguir avançar, a gente espera quando tiver uma questão fiscal melhor no Estado, mas outra coisa é não sentar e não negociar e não falar nada, não dialogar, desrespeitar completamente a decisão e a pauta que foi criada, construída pelos trabalhadores. Esse é o grande problema, é a falta de diálogo. No nosso IPA, a gente tem algumas situações que é importante a gente colocar aqui também. Primeiro é o nosso plano de cargos. A gente tem um plano de cargos que foi construído em 2008, para os companheiros terem ideia. Foi construído em 2008. Esse plano de cargo, feito em 2008, depois foi revisado, depois revisou a revisão e, por último, em agosto de 2015, a gente revisou a revisão da revisão. A coisa meio doida, né? É tipo novela mexicana mesmo. É tipo novela mexicana. E até agora, esse plano de cargo não foi efetivado no IPA. A gente tem 3 etapas desse plano de cargo funcionando. Primeira foi enquadramento na tabela, segunda foi tempo de serviço até 2006 e a terceira foi a titularidade. Essas 3 etapas que estavam previstas dentro do plano estão funcionando plenamente, mas esse plano não funciona porque não foi homologado. Teoricamente, a gente não tem plano de cargos. A gente, quando assumiu agora a direção do sindicato, a gente chamou a empresa para a gente começar a dialogar. Tivemos uma reunião em junho, e a pauta dessa reunião, quando a gente criou a mesa específica de negociação no IPA, a pauta exclusiva nossa foi a gente discutir plano de cargos. Porque a ideia da gente é a gente tirar o plano de cargos dentro do IPA. Não adianta a gente ter um plano de cargos, ter um instrumento que foi construído a 4 mãos, e ele não está efetivado. Tivemos o compromisso do presidente do IPA, aprovou o plano de cargos que foi apresentado, tivemos o compromisso de sentar com o secretário de Agricultura do Estado para fazer a apresentação desse plano de cargos e remetê-lo à SAD, que até agora não aconteceu. Eu espero que aconteça breve, que a gente possa tirar esse plano de cargos dentro do IPA e encaminhá-lo à SAD.
Com relação à estrutura que a gente tem hoje na extensão rural em Pernambuco. Hoje nós temos 272 extensionistas efetivos trabalhando no campo de fato. Contratou-se, creio que há 2 meses, 1 mês e pouco atrás, 113 extensionistas por contrato temporário de trabalho. Mas, só para vocês terem uma ideia, assim, o quanto está defasado o serviço de extensão em Pernambuco. Quando a gente pensa, Carlos, que Pernambuco tem um universo de 275 mil agricultores familiares, para a gente universalizar esse trabalho de assistência técnica e extensão rural, a gente precisaria ter, no mínimo, 1.800 técnicos de campo. Hoje a gente tem 272 mais 113 que é contrato temporário de trabalho, e lá na lei de assistência técnica e extensão rural, fala bem claro que o serviço de IATE é continuado. E como é que a gente vai prestar um serviço de IATE continuado se a gente coloca um técnico contratado no escritório que com 2 anos sai? Como é que a gente vai poder fazer um serviço de IATE continuado dessa forma? Essa é a realidade que a gente vive lá em Pernambuco. Com relação às condições de trabalho, não é diferente do relato dos companheiros também. A gente tem um poeta paraibano que ele, os companheiros da Paraíba aqui, que ele diz uma coisa, ele diz que o poeta é aquele que tira de onde não tem e coloca onde não cabe. O extensionista de Pernambuco está fazendo isso. Está tirando de onde não tem para botar onde não cabe com as condições de trabalho que a gente tem hoje. Essa é a grande verdade. A gente com a cota de combustível de R$100, material de expediente insuficiente para realizar e atender os agricultores, a gente tem escritórios de extensão rural que o companheiro está sendo despejado por falta de pagamento do aluguel do escritório e casos que a luz está sendo cortada por falta de pagamento. Esse é mais ou menos o retrato. A gente agora, no último mês de julho, a gente fez uma visita e correu o estado todo, formando a pauta de negociação, a pauta de reivindicação dos companheiros e visitando todas as gerências regionais e estações experimentais e também alguns escritórios locais para a gente fazer essa apurada, ver de fato qual seria a demanda desses companheiros. E foi essa a realidade que a gente se deparou, foi esse relato que a gente escutou dos companheiros. A database é 1º de setembro, a gente já está com a pauta protocolada, está aguardando que seja chamado para a gente começar a negociar a pauta de reivindicação dos companheiros. E lá em Pernambuco a gente também tem outra coisa gritante. Para vocês terem ideia, hoje na base nossa do Sintap, a gente tem quase 200 companheiros que ganham abaixo do salário mínimo. Isso é vergonhoso. É vergonhoso. A gente está conseguindo ter uma relação, um diálogo com a presidência das empresas, mas eu disse que imagine, gente, vamos se colocar no lugar desse trabalhador. Você que tem 30 anos da sua vida dedicado a servir o estado de Pernambuco, quando chega no final do mês, que pega seu contra-cheque e vê que seu salário base é menos que o salário mínimo. A gente está falando do mínimo, do mínimo. O mínimo é o mínimo de dignidade que você tem de viver, para viver. O mínimo, a gente está falando do mínimo. 30 anos, 20 anos de contribuição, de vida dedicada ao estado de Pernambuco, e você olhar assim, ó, eu estou ganhando menos que um salário mínimo. É no mínimo vergonhoso para um governo. É no mínimo vergonhoso. Hoje a gente tem 77 companheiros no IPA que ganham menos que um salário mínimo, e nós temos mais de 100 companheiros na PERPARTE que também ganham menos que um salário mínimo. E não é prerrogativa nossa. Não é só na base do Sintap, no estado de Pernambuco. Hoje, no estado inteiro, a gente tem mais de 3 mil. A gente tem mais de 3 mil trabalhadores que estão nessa situação. Com relação à questão salarial, a gente está indo para o 3º ano agora, sem reajuste salarial. Nós temos uma perca salarial de 22%, que foi a inflação. A gente perdeu o poder de compra. O trabalhador do IPA, o trabalhador da PERPARTE, também os outros trabalhadores da nossa base, da CPRH, da PAC, perdeu o seu poder de compra
perdeu o seu poder de compra em mais de 22%. Isso quer dizer o seguinte, a gente está botando 22% a menos de comida na mesa das nossas famílias, diminuiu o nosso lazer em 22%, diminuiu a nossa qualidade de vida em 22%. Essa é a grande realidade que a gente vive hoje no estado de Pernambuco e sem um diálogo, que eu acho que esse é o ponto que a gente tem que frisar aqui, que para mim é o mais preocupante. Eu acho que quando a gente parte para a negociação, quando a gente parte para a conversa de fato, quando a gente é escutado, quando a gente escuta, a gente pode chegar a um denominador comum. Se a gente não fizer isso, a gente não conversar, a gente não consegue resolver os problemas da extensão, não consegue resolver os problemas dos trabalhadores. É isso aí, companheirada. Obrigado.